No vídeo de hoje você vai aprender tudo sobre o Tesouro IPCA+, com e sem juros semestrais, que são duas das opções de investimento do Tesouro Direto, que são títulos públicos de renda fixa, e descobrir se eles podem ou não ser uma boa escolha para você investir o seu dinheiro e qual deles poderia ser melhor para você. Então, se você está começando a investir ou estudar sobre investimentos e quer entender um pouco melhor sobre o Tesouro IPCA+, com e sem juros semestrais, esse vídeo é para você. E lembrando que esse é um vídeo exclusivo pro Tesouro IPCA+, com e sem juros semestrais. Alguns dias atrás eu postei um vídeo completamente dedicado ao Tesouro Selic e nos próximos dias eu postarei outros vídeos, cada um direcionado para as outras opções de títulos do Tesouro Direto. Então, se você está assistindo esse vídeo antes de eu postar os outros, já vai se adiantando, assiste o vídeo anterior dedicado ao Tesouro Selic e não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado assim que os próximos forem postados. E se você chegou um pouco mais tarde, dá uma conferida aqui no canal e na descrição desse vídeo, devo colocar aqui embaixo também, e procura por esses outros vídeos que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas agora, sem mais enrolação, vamos pro que interessa. Bem, antes de começar a falar sobre o Tesouro IPCA com e sem juros semestrais, eu vou explicar o que é renda fixa, o que são os títulos do Tesouro e os tipos de taxas para quem não sabe. Se você já sabe o que são essas coisas, você pode avançar o vídeo até a parte que te interessa, já que esse vídeo está dividido em capítulos. Então, se você está assistindo no celular, é só arrastar aí a timeline até o capítulo do teu interesse, ou no computador também, e com o mouse na setinha ali, passar em cima, que você vai ver os capítulos divididos aí certinho no vídeo. Enfim, você sabe como funciona, né? Porém, se você não sabe o que é renda fixa, os tipos de taxa, não está familiarizado com o que são títulos do Tesouro Direto, eu recomendo demais que você não pule, que você assista essa parte, porque essas informações são muito importantes para você não ficar com dúvida, ou pelo menos reduzir ao máximo as chances de ter alguma dúvida. E pode ficar tranquilo que não vai demorar e não é difícil. É bem simples, você vai ver e enfim. Ficou? Beleza. Então, vamos lá. O Tesouro Direto nada mais é do que um grupo de títulos de dívida emitidos pelo governo por meio do Tesouro Nacional. Em outras palavras, são uma forma do nosso país captar recursos sem ser por meio da arrecadação de impostos, por exemplo. Então, para isso, o Tesouro Nacional simplesmente emite esses títulos de dívida, onde nós, brasileiros, podemos comprar, ou seja, entregando nosso dinheiro para ele em troca de uma garantia de retorno do nosso dinheiro com juros. Afinal, não faria sentido nenhum a gente emprestar nosso dinheiro a troco de nada, né? Então, os juros podem ser vistos como o preço por pegar dinheiro emprestado, ou seja, quem pega emprestado paga para quem está emprestando. Nesse caso, nós estamos emprestando nosso dinheiro para o Tesouro Nacional em troca de um retorno no futuro. E esse dinheiro que está pegando emprestado pode ser utilizado para bancar qualquer tipo de investimento que nosso país venha a fazer. E pra gente, o risco da gente perder esse dinheiro é praticamente nulo. Afinal, é muito pouco provável que a gente receba um calote do Tesouro Nacional, e mesmo que o país esteja correndo o risco de quebrar, ele pode simplesmente aumentar a arrecadação de impostos da população, ou em um cenário mais grave, simplesmente emitir mais dinheiro para arcar com as dívidas que ele tem conosco. O que não seria muito legal, porque isso resultaria em inflação, mas em compensação nós estaríamos recebendo esse dinheiro emitido praticamente na fonte, né? Tipo, mais rápido. Logo a gente receber esse dinheiro antes da inflação de fato afetar a economia. Enfim, o que você tem que entender é que a gente basicamente empresta nosso dinheiro para o governo, né? Para o Tesouro Nacional, em troca de juros, correndo o menor risco possível, o que torna os títulos do Tesouro Direto o tipo de investimento mais seguro existente aqui no Brasil. Falando em investimentos, existem duas modalidades gerais de investimentos. São elas a renda fixa e a renda variável. O IPCA+, com e sem juros semestrais, assim como os outros títulos do Tesouro Direto, são investimentos de renda fixa. Isso significa que, ao investir neles, você consegue ter uma maior previsibilidade de quanto receberá no final da aplicação, diferentemente dos investimentos de renda variável, onde, como o próprio nome diz, a sua rentabilidade neles varia, podendo te entregar no final tanto lucro quanto prejuízo. Na renda fixa, você tem dois tipos diferentes de taxas: as taxas pré-fixadas e as taxas pós-fixadas. Na realidade são três, só que a terceira é basicamente a união de um pouco das duas, e essa é chamada de híbrida. Na pré-fixada, como o próprio nome diz, ela é definida antes, ou seja, assim que você faz o investimento, a taxa em que seu dinheiro renderá até o final da aplicação será exatamente aquela acordada no momento em que você aplicou. Na pós-fixada, como o nome diz, a taxa é definida depois. Se ela é definida depois, isso quer dizer que você não saberá com precisão qual será o valor da taxa em que seu dinheiro renderá no momento da aplicação até
o final do período dela, ou seja, até o vencimento. E a híbrida nada mais é do que uma taxa já definida com um adicional que pode variar, ou ao contrário, uma taxa variável com um adicional fixo. Muitas pessoas não comentam sobre o termo híbrido justamente porque, pelo simples fato de ter uma parte delas que varia, isso já faz ela ser considerada ali praticamente uma taxa pós-fixada, porque você não consegue ter uma precisão tão alta do quanto seu dinheiro renderá até o final. O Tesouro IPCA+, com e sem juros semestrais, se enquadra no tipo de investimento de renda fixa com taxa pós-fixada, porque, como o nome dele diz, ele está ligado ao IPCA. E IPCA é a sigla para Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que corresponde à inflação. A inflação, para quem não sabe, é o aumento generalizado dos preços de uma determinada cesta de produtos, que, em outras palavras, significa que é a redução do nosso poder de compra. Ou seja, passa a ser preciso mais dinheiro no futuro para comprar a mesma quantidade de produtos que você comprava no passado. Dito isso, fica claro que o ponto principal do Tesouro IPCA é justamente de preservar o seu poder de compra, acrescentando uma pequena rentabilidade já garantida. Afinal, a rentabilidade no Tesouro IPCA com e sem juros semestrais é baseada no IPCA mais uma taxa adicional. Ou seja, se você investir em algum dos títulos do Tesouro IPCA+, que oferece uma taxa baseada no IPCA mais uma taxa adicional de 5%, e após um ano do seu investimento a inflação acumulada for de 6%, isso significa que após um ano o seu dinheiro terá rendido os 6% mais os 5% adicionais, resultando em uma rentabilidade de 11% após um ano. Agora, se a inflação disparar nesse mesmo período, fazendo com que, ao invés de 6%, ela seja de 12%, esse mesmo título te entregará os 12% mais o adicional de 5%, resultando em uma rentabilidade de 17% após um ano, que, como vocês viram, não será considerado um ganho real, já que para isso a inflação deveria ser considerada. Porém, ele te garantiu aí um rendimento de 5% acima da inflação e preservou seu poder de compra mesmo em uma situação econômica negativa e inesperada, que é justamente esse o objetivo desse investimento. Como o Brasil não é um dos países mais estáveis politicamente e economicamente falando, ter uma garantia de rentabilidade acima da inflação pode ser interessante. Principalmente pensando no longo prazo, onde a gente não tem controle nenhum do que pode vir a acontecer. Dito isso, o IPCA+, com e sem juros semestrais são uma ótima opção para quem deseja realizar investimentos com baixo risco pensando no longo prazo. E se você está querendo saber qual a diferença do IPCA+, com juros semestrais e do IPCA+, normal, sem juros semestrais, chegou o que você esperava. Bem, a diferença entre eles é simples e o próprio nome fala. Um te gera juros semestralmente, enquanto o outro retém os juros na aplicação. Que isso? Tá falando sério? Tô falando sério. Para quem tem uma grande quantia investida, já está em uma idade mais avançada e tem como objetivo viver dos rendimentos do investimento, do IPCA+, optar pela opção com juros semestrais pode ser uma boa ideia pela praticidade. Porém, se esse não for o seu caso, se você estiver, por exemplo, pensando em acumular um patrimônio para o futuro, a melhor opção com certeza seria aquele onde não são entregues os juros semestralmente. Porque dessa forma você consegue aumentar o seu patrimônio muito mais rapidamente, já que a cada retirada de juros a cada 6 meses, o seu patrimônio acumulado diminui, não permitindo que os juros trabalhem em cima de cada vez mais juros após esse período de 6 meses. Além de que cada vez que esses juros caem na conta, é incidido o imposto de renda em cima desse rendimento. Então, se a sua intenção não for viver de renda por agora com essa aplicação, mas sim construir um patrimônio para o futuro, opte pela opção sem juros semestrais. Agora, se você já tiver numa rendade mais avançada e quiser aplicar uma quantia para receber uma renda semestral, aí sim pode ser interessante escolher a opção de juros semestrais. E antes que você pergunte, pode sim existir melhores opções do que essas rentavelmente falando. Porém, essas outras opções nunca serão tão seguras quanto o Tesouro Direto. Então, caso você não tenha muito conhecimento em investimentos, investir no Tesouro pode ser uma ótima opção para você começar. Porém, eu aconselho fortemente que você assista ao vídeo que eu vou postar aqui em breve, onde eu vou falar sobre o Tesouro Renda Mais, que aborda justamente essa questão, né, de um complemento de renda no futuro e, dependendo, pode ser até uma opção melhor do que fazer isso pelo IPCA+. Mas ainda assim, não precisa descartar o Tesouro IPCA+. Qualquer um dos dois podem te atender. Já já eu vou abrir com vocês o site do Tesouro Direto para vermos juntos as 3 opções de títulos do Tesouro IPCA+, normal, sem juros semestrais, e as atuais 2 opções de títulos do Tesouro IPCA+, com juros semestrais, disponíveis no momento que eu gravo esse vídeo. Mas antes, acho muito importante passar algumas informações. Para investir no Tesouro Direto, é cobrada uma taxa de custódia da B3 de 0,20% ao ano. Uma informação complementar que não muda tanta coisa é que, na verdade, essa taxa ela não é cobrada uma vez por ano, né? Ela é cobrada esse 0,20% anual, né, total, direitinho, só que ela é cobrada 2 vezes no ano. Então é como se fosse 0,1% em determinado mês
mês, depois 0,1% 6 meses depois. Mas no total é 0,20% que é cobrado. Além disso, é muito importante a gente falar também sobre a liquidez e a cobrança do imposto de renda para quem investe no Tesouro IPCA+. A liquidez, para quem não sabe, é basicamente o quão rápido você consegue transformar o seu título em dinheiro na conta. Afinal, o seu título vale o dinheiro que você tem nele. Mas fica tranquilo porque quem compra esse título de você é justamente quem te vendeu ele, ou seja, o próprio Tesouro Nacional que emitiu o título. Para você receber o seu dinheiro no mesmo dia que você solicitar, você precisa solicitar esse resgate em um dia útil até às 1 hora da tarde, né? Até às 13 horas, do horário de Brasília. Se você solicitar após esse horário, você só receberá o seu dinheiro no dia útil seguinte. E lembrando que você não pode resgatar em final de semana e feriado, justamente porque para ter o dinheiro você precisa vender seu título para o Tesouro. E ele só funciona nos dias úteis de 9h30 até às 6 horas, 18 horas no caso, né? 6 horas da noite, tanto para comprar ou investir, quanto para vender ou resgatar o seu dinheiro. Porém, é importante se atentar, porque nesse título você verá que existe uma data de vencimento do título. Na verdade, todos têm, mas nesse aqui é bom você não deixar de prestar atenção. Isso significa que, a partir do momento que você investe nele, é garantido que você terá o rendimento prometido, contanto que você deixe seu dinheiro aplicado, né, paradinho, bonitinho, até o final, né, do vencimento. Até o vencimento. Eu ia falar até o final da aplicação, enfim, juntei tudo. Até o final da aplicação, né, no vencimento, você entendeu? Enfim, como eu disse, você pode sim resgatar seu dinheiro antes do vencimento. Porém, nesse caso, você estaria sujeito a correr o risco de, no momento que você for resgatar, o preço do título está menor do que de quando você o comprou, correndo assim o maior risco de talvez ter um prejuízo. Mas, por outro lado, assim como esse preço pode estar menor, que seria caso o IPCA aumente, né, caso a inflação aumente, o preço do título vai cair, ele também pode ter o comportamento contrário, que seria subir, caso o IPCA caia, te possibilitando assim de resgatar o seu dinheiro com uma rentabilidade maior ou até mesmo igual à esperada, porém em um período muito menor de tempo, o que é ótimo. Tudo isso acontece por conta de uma coisa chamada marcação a mercado, onde o preço do título varia para atender a demanda e se adequar às expectativas de rentabilidade prometidas por ele de acordo com cada momento. Como eu disse, se a taxa cai, o preço do título tende a subir para compensar a queda da rentabilidade naquele período, e se a taxa cresce, o preço do título cai para fazer essa compensação também. E sobre imposto de renda, as alíquotas que incidem em cima dos títulos do Tesouro Direto, inclusive do Tesouro IPCA+, com e sem juros semestrais, são as da tabela regressiva de imposto de renda, que é basicamente a mesma para a maioria dos investimentos de renda fixa. Nela, você paga 22% de imposto sobre o rendimento, caso deixe seu dinheiro aplicado por um período até 6 meses ou 180 dias, deixando seu dinheiro aplicado entre 6 meses e 1 ano, ou seja, de 180 dias até 360 dias. A taxa de imposto a ser cobrada em cima do rendimento será de 20%, deixando o dinheiro aplicado entre 1 ano e 2 anos, ou seja, 360 dias, até 720 dias. O imposto a ser pago em cima do rendimento será de 17,5%, e a última alíquota, né, que é de 15%, que será cobrada caso você deixe seu dinheiro aplicado por um período maior do que 2 anos, ou seja, mais do que 720 dias. Reforçando que o imposto só rende em cima do valor que rendeu, e não do dinheiro que você aplicou. E esse imposto já é retido da fonte. E bom falar também que, além do IR, que é o imposto de renda, né, que eu acabei de falar, também é cobrado o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Mas esse último só pode ser cobrado nos 30 primeiros dias a partir do momento que você faz a aplicação. E a alíquota dele pode variar de 0% até 96%, novamente em cima do rendimento, onde quanto menos tempo seu dinheiro ficar aplicado, maior será essa alíquota. Só que a partir do dia 30 ele é zerado. Vou deixar aí a tabelinha para vocês terem uma noção de qual é a alíquota correspondente a cada dia que você deixa o dinheiro aplicado, e resgata no caso. E lembrando que tanto o IR quanto o IOF são retidos na fonte, ou seja, já são descontados automaticamente ao realizar o resgate. Agora que você já aprendeu o que são os títulos do Tesouro, o que é renda fixa, o que são taxas pré-fixadas e pós-fixadas, o que é o IPCA, como que o Tesouro IPCA+, com e sem juros semestrais rende, o que é liquidez e como funcionam as taxas e impostos em cima dos títulos do Tesouro, vão comigo até o site do Tesouro Direto para ver como você pode investir no Tesouro IPCA+, com e sem juros semestrais e descobrir assim o título ideal para você. Beleza, galera, para entrar na plataforma Tesouro Direto, só você vir aqui no Google normal, digitar aqui Tesouro Direto, dar o Enter e clicar logo aqui, ó, site oficial do Tesouro Direto. Assim que você clicar, vai dar aqui no site, vocês podem ver. Para ver os títulos do Tesouro IPCA, eu vou vir aqui em títulos, preços e taxas. E
ao descer aqui, a gente vê todas as opções dos títulos oferecidos pelo Tesouro Direto. Vocês podem ver que tem um pré-fixado com juros semestrais, que vou falar deles no próximo vídeo aqui. Tesouro Selic, 2026 e 2029, que eu falei no vídeo anterior. Enfim, e os IPCA aqui, 2029, 2035, com juros semestrais. E mais embaixo, temos aqui o Renda Mais e o Educa Mais, que eu também falarei nos próximos vídeos. Eu vou apertar aqui em aceitar os cookies. Vocês podem ver que temos uma opção aqui também que a própria plataforma mostra de escolher o melhor investimento para você, né? Você pode clicar aqui para encontrar o seu perfil, você vê qual título mais se encaixa, né, no que você está precisando. Mas, enfim, vou sair daqui e vamos lá direto para dar uma olhada em tudo que eu falei. Temos aqui o Tesouro IPCA, vocês podem ver, ó, aqui, ó, é a rentabilidade, o investimento mínimo, o preço unitário e o vencimento. Ou seja, se você segurar o seu título até o vencimento, você vai ganhar exatamente o que ele te promete, né? Que sendo o de 2029 o IPCA mais 5,52, o de 2035 o IPCA mais 5,56, o de 2045, enfim, vocês estão vendo aqui, né? E como vocês podem perceber, quanto maior o título, né? Quanto mais tempo você deixar aplicado, maior é a rentabilidade que você vai ganhar. No caso, maior é a rentabilidade adicional, né? Porque, obviamente, o IPCA pode se alterar. Mas como vai acompanhar, na verdade, vai dar no mesmo. Então, de fato, quanto mais tempo você deixa, mais você tem potencial de receber. Como vocês podem ver aqui também, o preço unitário do título é de 3.103,05. Só que o investimento mínimo é de R$ 31,03. Ou seja, na verdade, você pode comprar, né, uma fração do título, né? Você não precisa comprar um título inteiro, você pode comprar uma fração, que no caso seria referente a 1%. E aqui você pode também clicar aqui na interrogação, ler aqui as informações a respeito do título. Tudo isso aqui que tá aqui eu já falei no vídeo, então quem assistiu tudo já sabe tudo isso, não precisa se preocupar. Mas beleza, vou ver aqui no 2045 aqui aleatoriamente e clicar em simular para vocês verem. Aqui, ó, o preço unitário dele é de 1.271. Inclusive vou até voltar, 1.271 preço unitário. Que isso, cara? É isso mesmo. Só que no caso não vai ser 1% que você vai conseguir comprar, né? Vai ser uma outra fração do título. Mas enfim, o que importa é que o investimento mínimo é a partir de 38,15. Mas beleza, vamos simular aqui. Como vocês podem ver, varia, né? De título para título. Preço unitário, que não necessariamente é o que você vai precisar dar. A rentabilidade, a data de vencimento. Pode botar aqui quanto quero investir hoje. Então, se você, por exemplo, tem aí R$200 para investir por mês, na verdade vamos botar aí que você tenha R$1.000 para começar e depois você vai botar R$200 por mês até 2045. Você simula aqui e você pode perceber a data de resgate, o valor inicial investido, você botou R$200 por mês, no total você investiu 52.400 e no final você vai resgatar aqui 143.349,80. Na verdade é o valor bruto. Aí descontou aqui o IR, a taxa da B3, resultando aí em R$143 mil. Você pode ver aqui pela evolução, clicar pela rentabilidade e comparar, né, com outras opções de investimentos. Vou botar aqui em evolução mesmo. E ainda nessa parte, né, você pode descer aqui que vai achar essa parte, histórico de preços e taxas. Vou colocar aqui em ver mais para vocês verem exatamente aquilo que eu falei em relação à marcação a mercado, né? Então aqui, ó, operação, no caso você vai estar investindo ou resgatando. Eu vou botar aqui investir e vou alterar aqui, ó, para o Tesouro IPCA. Vamos descer aqui, o scroll do meu mouse tá meio ruim. Ó, vou botar aqui, procurar Tesouro IPCA normal 2045. E aí vocês podem ver a diferença, ó. Aqui é pela taxa. Qual era a taxa que ele estava entregando em cada momento. E se eu clicar aqui em preço, vocês vão ver que o preço vai se comportar de forma completamente contrária a isso. Então, por exemplo, se aqui a taxa caiu, ao clicar em preço, vocês vão ver que o preço subiu. Olha lá. E é praticamente inverso mesmo, né? Aqui o quanto desce, para cá o quanto sobe. Ó, vocês podem ver, ó, aqui ele caiu. Então, nesse mesmo dia aqui, no dia 20 do 10, você vai ver que vai ter provavelmente um topozinho seguido de uma queda, né? Porque aqui sobe. Então, ó, aqui, ó, dia 20 subiu e caiu. Então, como eu falei no vídeo, galera, o comportamento é realmente oposto. Preço sobe, taxa cai, taxa sobe, preço cai. Inclusive, vou até pedir para vocês se atentarem também
porque às vezes vocês podem clicar aqui e alterar de novo pré-fixado. Em outras vezes que eu fui consultar aqui, teve essa alteração. Dessa vez, por acaso, não aconteceu. Mas, por exemplo, vamos ver aqui se eu clicar em resgatar, ó, em resgatar já mudou para pré-fixado. Então você tem que mudar aqui, alterar e voltar ao título que você quer analisar. Mas enfim, é basicamente isso. Para você investir pela plataforma é só você clicar aqui em abra sua conta, abrir sua conta aqui normal e fazer o investimento do título, né? Escolher aqui o melhor para você, qual que faz mais sentido. E aqui você tem todas as informações que eu também já passei tudo aqui no vídeo. Lembrando também que vocês podem investir por uma corretora, mas só se atentem com isso, porque assim, a maioria das corretoras não cobram uma taxa, né, de administração para investir ou uma taxa para investir no Tesouro Direto. Porém, tem algumas que cobram. Então se informem disso, né, antes de investir. Deem preferência por corretoras que cobrem taxa zero, tanto para investimento quanto para taxas de administração. Isso aí que é o mais importante. Às vezes as pessoas não se atentam a isso. Afinal, os títulos do Tesouro já não são muito rentáveis assim, né? São títulos de renda fixa que rendem um pouco menos, mas é aquilo. É uma garantia aí para vocês, uma forma de investir sem precisar se preocupar. Para quem já é mais ligado aí com marcação a mercado, por exemplo, consegue tranquilamente, né, como vocês viram aqui, comprar em algum momento em que a taxa esteja favorável. No caso, ó, se vocês pegarem para ver, vou voltar aqui, Tesouro IPCA mais 2045. Vocês veem ele aqui, ó, em um ano, a taxa que ele entregava. Ó, em março, ele estava entregando uma taxa aqui nas máximas de 6,55%. E aí, aqui reduziu. Ou seja, o preço desse título nesse momento aqui provavelmente estava muito baixo. E aí quando a taxa deu uma queda dessas, o preço provavelmente subiu. Então, ó, quem comprou o título aqui, ó, pagou R$ 1.060 para comprar o título, R$ 990, R$ 1.000, e depois conseguiu vender ele, ó, por R$ 1.300. Então, assim, já é uma rentabilidade aí acima de, na verdade, de 30%, né? Praticamente, se vocês fizerem a conta aí, 30%. O que é uma ótima rentabilidade. E assim, num curto prazo, olha isso. Isso aqui foi em dezembro de 2022 e aqui foi, pô, em 8 meses, em menos de um ano, uma rentabilidade garantida, basicamente, né? Mas é claro, você não consegue prever esse tipo de coisa. Então assim, não é para comprar esse título achando que vai conseguir fazer um dinheiro desse. Compra pensando no longo prazo, mas é interessante sempre ficar de olho para ver, né, e definir se está numa boa oportunidade para vender. E claro, da mesma forma como você pode ter ganho, você pode ter perdido. Então a mesma coisa poderia ter acontecido se você, por exemplo, investisse aqui, ter comprado o título aqui por 1.300 em agosto e um mês depois você está com 1.198. Ou no caso um pouquinho mais do que isso, mas independente, tá negativo de qualquer forma, né? Mas é basicamente isso. Eu aconselho vocês darem uma olhada aqui no site do Tesouro. Como vocês podem ter percebido, dá para você fazer a sua simulação vendo, na verdade, o quanto você deseja resgatar, né? Então, se vocês desejam guardar dinheiro para fazer uma viagem, por exemplo, precisa de, sei lá, 10 mil para fazer uma viagem. Você pode, em 2045, né? Daqui 20 anos, pô, vai demorar para essa viagem, né? Vamos fazer uma viagem mais realista? Vamos lá, preços e taxas. Pô, você quer viajar aqui, estamos em 2023, você quer viajar em 2029. Vamos simular aqui, você precisa de 10 mil para viajar. A gente bota aqui em avançar. Você escolhe, quer fazer uma única aplicação ou quer investir mensalmente. Então, quanto você precisa investir mensalmente para guardar dinheiro para essa viagem? Vamos botar que você tem R$200 hoje, simular. Aí aqui mostra, ó, você vai começar por 200, você precisa investir 120. Só que, se eu não me engano, esse 120 aqui tá abaixo do mínimo, né? Então você teria que investir os 131 lá do mínimo todo mês, que você conseguiria atingir aí sua meta, né, e garantir esse dinheiro aí para sua viagem. Já tinha parado de gravar só para falar, né, dessas observações. As simulações são baseadas em projeções de mercado, isso não garante resultados futuros. É exatamente aquilo que eu falei. Como se trata de um título que varia de acordo, né, um pós-fixado, no caso, que varia de acordo com o IPCA, você não consegue prever. Tudo isso aqui, na verdade, é uma projeção que não necessariamente condiz com a realidade. O que importa, né, como eu falei, é que vai seguir a inflação e vai preservar aí o seu poder de compra. Dito isso, a gente chega em uma conclusão. Tanto o Tesouro IPCA+, com juros semestrais, quanto o sem juros semestrais, podem ser uma ótima opção para você investir o seu dinheiro para o longo prazo, porque eles vão garantir que você preserve seu poder de compra. O objetivo do seu investimento que vai definir por qual título você vai optar, após, claro, analisar e ver qual dos dois se encaixaria melhor nas suas necessidades.
Vai ser um dinheiro para você futuramente comprar uma casa, fazer uma viagem, ter uma alta quantia de patrimônio acumulado no futuro, viver de rendimento. Enfim, o que importa é que o ideal é você deixar ele aplicado o máximo de tempo possível, que respeite sua expectativa de resgatá-lo, para pagar, obviamente, o mínimo possível de impostos em cima do que render e, dependendo como está a situação econômica e suas perspectivas para o futuro, no momento que você está investindo, ele pode sim entregar uma boa rentabilidade mesmo com a marcação a mercado, se você aprender a usá-la ao seu favor. Se você quiser um vídeo dedicado para falar sobre a marcação a mercado de uma forma mais aprofundada, não deixe de comentar aqui embaixo pedindo, que aí eu penso em trazer para cá. Mas por hoje é isso, espero que esse vídeo tenha tirado suas dúvidas a respeito do Tesouro IPCA+, com e sem juros semestrais. Não se esqueça de deixar seu gostei se gostou, de deixar um feedback aí nos comentários e, claro, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar ligado quando eu postar os próximos vídeos, onde eu falarei sobre os outros títulos do Tesouro Direto que eu ainda não falei. E não esquece de dar uma conferida no vídeo que eu já postei, onde eu falo exclusivamente do Tesouro Selic. Tô deixando ele aparecendo aí na tela. Meu muito obrigado se você ficou até aqui. Eu sou o Léo Pérez, esse é o canal Afortunado e até o próximo vídeo.